já sabe. Bora lá. Alguma de vocês tem perguntas? Me mandaram algumas no privado. Se alguém quiser que eu vá adiantando essas para ir pensando, não tem problema. Você quer, Gabi? Eu tenho. Então, bora. Bora. Ô, Rai, tem E algumas você não tira até. dúvida da presença, tem que estar, porque você faz um monte de pergunta. Bora. Então, eu tinha primeiro me cadastrado só no tribunal, né? Porque como eu trabalho, como eu faço faculdade, como eu estudo para concurso e como eu faço mil coisas ao mesmo tempo, eu não sabia se eu ia ter tempo para conciliar, além do tribunal, a assistência técnica também. Então, eu não tinha investido nessa parte ainda. Tá. Mas, apesar de já ouvir falar que a justiça é lenta, na prática ela é muito lenta. Mais lenta do que você imaginava. E os meus processos estão simplesmente parados. E eu não Uhum. consegui mais nomeações. Então, a... eu estou querendo investir na assistência técnica, né? Tá. E estou preparando as minhas coisas para isso. Uhum. Dito isso, eu estava pesquisando as formas de contato com os advogados, né? Que eu também Uhum. fiz o E curso você da é de Santa academia. Catarina. Isso. Tá. E eu também fiz o curso da academia, então eu tenho as dicas da Tirade, também tenho as dicas aqui do grupo, né? Juntei tudo num bololô só e fui atrás. Beleza. Pois bem, aqui simplesmente nada funciona. Como Por assim? quê? O diário, vamos dizer, o diário oficial, que foi a primeira dica que eu vi de todo mundo, E pronto. aqui o, as, as nomeações, os processos não são publicados no diário oficial. Uhum. Começa por aí. Então, eu não tenho como pesquisar por perícia ali. Então, eu Uhum. não sei os processos que tem perícia por ali. Tá. Aí, eu fui atrás do cadastro de peritos, que aqui tem Uhum. um Power BI, que tem todos os peritos cadastrados e mostra os processos em que eles atuaram. Uhum. Só que ali só está mostrando, antes até quando eu comecei a fazer as pesquisas, lá em fevereiro, ele mostrava até os peritos que ainda não tinham recebido, ou seja, processos que Todo estavam em mundo. andamento. Mas agora só está processo finalizado. Entendi. Então eu também não consigo buscar por processos em andamento. Tentei pelo EPROC. Vasculhei aquele EPROC de Nada. cabeça para baixo. Consulta processual, só assim, entrando processo por processo, e são milhares de processos. Uhum. Alguma outra ideia? Tá. Tenho algumas ideias. Você fez aquela parte básica que a gente fala de preparar a tua imagem para se lançar a assistência técnica? Então, você tem Isso eu um estou fazendo. site, você se cadastrou no LinkedIn, seu currículo está atualizado lá, tudo certinho? Então, o site eu já comprei o domínio, e o meu marido tem uma empresa de marketing, então ele que está responsável por essa parte, que está criando para mim. Tá. E a gente também está organizando as coisas para o Instagram. Então, no Legal. momento, eu estou com ele criado e Uhum. agregando pessoas, né? E estou montando as publicações, que ainda Tá. não comecei. E preparei também um esboço de portfólio com os serviços que eu pretendo fazer dentro de onde dentro Quer das minhas atuar, né? limitações, né? E, e por enquanto eu cheguei até aí. Tá. Também montei um esboço de contrato com o que eu Uhum. Ó, penso. por que que eu tô te perguntando? A gente tem uma forma que funciona de forma mais rápida, que é você buscar ali no diário, e no seu caso não dá para a gente fazer isso, porque Santa Catarina é o fim do mundo, eles não deixam É, a gente é. fazer isso. Então, quais seriam as outras opções que eu, inclusive, indico na jornada? Tenho experiência de pessoas da jornada que fizeram isso. Oi, tudo bem, Neide? Você ir além ali, cria toda essa parte que você vai se apresentar, então tem um site e tudo mais,
E aí a gente não tem como fazer esse serviço formiguinha de ficar procurando o caso específico. Então, a gente tem que procurar chegar o mais perto possível do público específico. Então, quem normalmente contrata a gente? Um advogado especialista em ações bancárias. Ele que vai indicar a gente para os clientes daquelas ações. Qual que é a minha diferença com a sua aí? Eu tenho a possibilidade aqui em São Paulo de chegar no advogado no momento exato. Você não vai ter essa possibilidade, mas você vai ter a possibilidade de chegar no advogado que tem aquela gama, que atua mais com aquele tipo de ação. E essa pesquisa que você fez dos casos arquivados pode te ajudar a encontrar os escritórios que atuaram nessas demandas. Então, você sabe quais o nome dos advogados que mais se repetem. Então, você pode procurar aqueles advogados específicos que estão sempre atuando para autores nesse tipo de ação, entendeu? Então, você vai se apresentar para aquele advogado específico. Agora, você tem que tomar um cuidado. Advogado não funciona assim, a gente bate na porta dele e resolve se apresentar e pronto. Você tem que fazer um contato prévio por e-mail, fazer uma apresentaçãozinha ali por e-mail, explicando o que você está oferecendo para ele, porque aí ele pode até te chamar. Já teve muita gente que falou que foi convidada para ir no escritório de advocacia para que eles entendessem melhor o que era o serviço, mas ele vai ter ali pelo menos o seu e-mail de apresentação. Quando surgir do escritório dele uma perícia grafotécnica, ele vai falar: pô, recebi um e-mail esses dias de uma perícia grafotécnica. E aí ele vai começar a fazer o caminho inverso, que é voltar para você e te pedir orçamento dessa assistência técnica, entendeu? O portfólio que eu estou montando, eu fiquei muito em dúvida se eu colocava valores ou não. Como eu não vou... Eu pensei, né? Posso estar errada, mas eu pensei em não colocar. Em colocar só os serviços que eu pretendo oferecer, explicando, né? Todo explicativo bonitinho. Porque eu achei que colocando Poderia assustar. né, pelo que eu vejo aqui em Santa Catarina, poderia ser meio agressivo para uma primeira imagem. Vai ser difícil te dizer o que é certo e o que é errado. Eu já tentei disponibilizar uma tabela sem valores e eu percebi que aqui em São Paulo eu costumo ter um retorno maior quando eu tenho valores. Então, o que eu faço é deixar os valores e embaixo mencionar qualquer coisa que saia do básico, né, de uma assinatura, vai sair daqueles valores. Então, eu deixo essa observação gritante lá para que depois ninguém questione se eu passar um valor maior. Mas é tudo questão de teste. Você pode começar sem apresentar valores, ver como que isso vai ser recebido. Você tendo esse contato mais próximo, inclusive, você vai ter um feedback. Muitos advogados, eles dão um retorno, se está caro, se está barato, o que ele está achando. Então, você vai conseguir ir ali balizando e vendo também até que ponto você aceita chegar, porque esse é o mais importante, né? E além disso, eu nunca fiz isso, porque nunca tive tempo de fazer, e tempo mesmo assim, e achar que eu ia conseguir dar conta da demanda, mas eu tenho a experiência, inclusive eu acho que a Neide lembra dela, ai meu Deus, ela fez a jornada junto com a Neide. Ai, Sim, Elda. A Elda. O que ela fez? Ela terminou a jornada e ela falou: Raíssa, eu não vou conseguir buscar esses e-mails, você vai me deixar maluca, porque dá muito trabalho, é trabalho de formiguinha. E ela é daqui de São Paulo. Aí ela falou: mas eu resolvi fazer um negócio diferente, o que você acha? Eu vou na OAB da minha cidade e vou me apresentar para o presidente da OAB e pedir para ele deixar eu dar uma palestra lá sobre perícia grafotécnica para ver se eu cativo os advogados. E dito e feito, ela fechou uma parceria com a OAB da cidade dela e os advogados procuram ela pela OAB da cidade. Então, você precisa se aproximar dos advogados com esse tipo de ação, entendeu? Eu acho que é o melhor caminho, já que aí em Santa Catarina é um desastre para achar publicação.
Eu procurei muito para a Ju quando ela fez a jornada, eu cacei muito nesse REPROC aí também, e realmente eles ocultam muito as informações dos processos, né, onde está acontecendo ali a perícia. Eu não sei, não, pode ser que quem tem esse benefício de poder consultar as publicações dos seus estados tem que aproveitar, porque pode ser que isso vá se espalhando e aí fique mais difícil em todo lugar. Se tu, assim, ó, se quiser, tu consegue achar. Você vai ter que entrar em processo por processo para ver se tem perito. No perito, tu vai ter que detalhar o perito para ver que tipo de perito é aquele ali, porque tu não tem acesso aos documentos dos autos, né? Eles ficam todos travados. E cada página, eu tô até com uma aberta aqui, então, tipo, são milhares de várias. Gente, eu moro na capital, eu moro em Floripa. É tipo, É muito é doido. muita vara pra ir. Eu Então, sei. tipo, cada página tem 200 processos. Não, É quando o tribunal não auxilia, assim, aqui em São Paulo eu tenho eu tenho a maior demanda do Brasil, né? Então, hoje é a minha equipe que puxa esse e-mail dos advogados de todo dia. Hoje a gente faz diariamente. Então, sai a publicação de manhã, minha equipe já está trabalhando lá para poder levantar os e-mails e fazer a nossa captação. Mas quando eu fazia isso sozinha, meu Deus, eu queria. Era muito ruim. Tinha dia que eu não conseguia. Era tanto prazo para coordenar e coisa para fazer que eu não conseguia. Às vezes eu acumulava 2, 3 dias e o meu final de semana era só buscando e-mail. Então é complicado. Mas para você, se o tribunal não ajuda a filtrar um pouco mais, para você ir nos casos mais específicos, é mais complicado ainda. Então, tem essas outras opções que você pode explorar para ver se você consegue. Porque, assim, a assistência técnica é o negócio. Você vai devagarzinho, conquistando um advogado, o outro, um vai passando seu contato para o outro, vai te indicando. Quando você vê, você já fez ali uma cartela de clientes. Eu tenho um advogado que já me contratou em 1 ano e meio, 3, 4 vezes para fazer uma assistência, e assistências diferentes, assim, eu trabalhei em processos diferentes dele. Às vezes ele chega no escritório dele, ele desconfia do cliente que um documento ali não está muito correto, ele já me chama e me paga uma perícia para garantir que ele não vai entrar com uma ação meio maluca, sabe? Então, você vai fazendo esse contato com o advogado, a assistência ela vai fluindo. E sempre vai ter a perícia judicial para dar um plus também, né? É que a perícia você não pode contar com ela, nesse computador, porque né? A perícia aqui tá, tipo, eu me cadastrei e me cadastrei só aqui na minha cidade e nas cidades próximas que eu conseguia Sim. fazer deslocamento. Aí eu peguei as minhas férias do trabalho e eu fiz tudo correndo assim, cadastro e o tribunal, uma coisa o Tribunal de Santa Catarina é bom, eu fui muito rápido no cadastro. No mesmo dia eu estava cadastrada. No mesmo dia que eu mandei, eu estava cadastrada. E, Mas e aí peguei as minhas você também teve que se apresentar e demorou muito para você receber nomeação? Não, me cadastrei, no dia seguinte eu tinha uma nomeação. Então, Antes de eu me apresentar presencialmente. existem vantagens, né? Há vantagens e desvantagens. Tem lugares que o povo está aí 6 meses cadastrado e não recebe nomeação. Só que depois de eu me apresentar presencialmente, eu fui em todas as varas. Aham. Uma, num fórum, eu não passei da portaria, tá? Eles me Ixi. barraram já na portaria. Eles disseram que não, era tudo online, eu poderia mandar um e-mail e eu não precisava subir. E eu fui insistente, todo respeito, né? Eu só queria entregar uma cartinha ali, dizer que eu existo, eu não sou um robô, estou aqui. Aí eles disseram, não, a senhora não pode subir. Eu fiquei, tá bom, ok, vou-me embora. E era um dos maiores fóruns daqui. Em Ai, compensação, no Tribunal do Trabalho, aqui de Santa Catarina, é, os caras, assim, ó, no prédio eu fiz várias, os caras me trataram num pedestal, assim, juiz uma trabalhista ele é mais educação, receptivo mesmo. uma educação maravilhosa. E isso porque aqui eles têm peritos próprios. Eles Aham. não chamam perito
ou tem pouca, né? Pouca chamada. Eles têm 2 peritos próprios do Tribunal do Trabalho, e mesmo assim, todos pegaram a minha carta, todos me enviaram para os diretores de cada vara, assim, e me trataram super bem. Não, a diferença dos escreventes mesmo, dos serventuários federais como um todo e dos estaduais é bem nítida, assim. Mas eu acho que tem muito a ver com a demanda também. Existem menos processos federais do que processos estaduais. Então, os serventuários estaduais, eles já estão muito esgotados. Você percebe que eles estão muito cansados de atender público, e eles atendem de tudo, né? Os federais não, é um nicho um pouco mais fechadinho. Então, você percebe mesmo uma paciência maior. É lógico que Quando eu tem exceções dos cheguei, dois lados, né? Você vai encontrar uma pessoa muito simpática lá na estadual, às vezes, sim, com certeza. mas é sempre assim mesmo. Eu também já Não dá tive de experiência. generalizar, não dá de generalizar. Mas aqui no prédio da Justiça Federal que eu fui, eu me senti um ET ali. Todo tecnológico, o painel do elevador parecia um computador. Eu fiquei olhando aquele prédio, meu Deus, o que está acontecendo? Ô, Gabi, eu acho que a pergunta da Fernanda é para você. Se você já fez alguma assistência. Ainda não. Vou começar a tentar pegar alguma. E aí, depois que eu recebi esses cinco processos, um deles eu acabei de ver que eu vou ter que declinar, porque eu não tenho curso de doc ainda. E é um dos motivos de eu querer ir para assistência para ver se eu consigo receber alguma coisa para fazer o curso de doc. Uhum. Pararam. Simplesmente não recebi mais nada já há algumas semanas. Não, Ah, mas não veio parou, mais nada. você sai à luta de novo. Parou, Aí vai se apresentar de novo. Faz o quantos meses que você foi? Pouco? presencialmente eu fui em fevereiro, que foi nas minhas férias, que é Hum. o único tempo que eu tenho para ir presencialmente, né? Porque no Dá trabalho uma guardadinha, porque vai passar as férias de junho. Muitos serventuários tiram férias junto com os filhos. Então, pode ser que essa diminuição nas nomeações também tenha a ver com o fluxo normal do judiciário também. Mas aí depois você vai observando, se parar as nomeações também. Na hora que você eu, for en- sair para se apresentar para uma assistência técnica, se for perto de um fórum, você já sobe lá. é, além das apresentações, eu atirei para todos os lados, gente. Eu fui além do presencial, eu mandei e-mail para todas as varas. Eu fui no site do TJ, eu fiz uma planilha de Excel com todos os e-mails de todas as varas. Claro, eu tirei aquelas que, né, criminal, e tirei tipo de e-mail de informática, alguma coisa assim que eu entendi que não era o meu nicho no momento. E recebi muito retorno dali, de gente, eu mandava com vários e-mails com cópia oculta. Então eu Aham, disparava um único para várias pessoas, sem eles aham. saberem que era para vários, né? Então eu via eles mesmo direcionando para outros. Então, tipo, se um chegava na secretaria, eu via eles direcionando para os diretores da vara, alguma coisa assim. Então eu tive Sim, algum retorno por esses e-mails também. Então eu batalhei bastante das minhas férias, assim. Eu peguei pesado eu na imagino, mas apresentação. vai valer a pena. Aos pouquinhos, essas nomeações que estão paradas aí, elas vão girando e vão entrando um pouquinho. Mas o triste da perícia judicial é isso, né? O processo demora, você tem que ficar esperando, É. e assim E tô vai. com aquela lá que não chega no juiz nunca, né? Ah, é. Tá Só eu e o volta banco vai para a batendo boca. secretaria, para o banco, para você. Secretaria, banco. Se ficar assim, vai ficar eu e o banco discutindo o honorário o resto da vida, que se eu não chegar no juiz. Nossa, mas ó, se na próxima não for, você pode pôr sua roupinha e falar, vamos lá, bater um papo com esse juiz. Porque não tem jeito. Eles não estão mandando para ele pelo andar da carruagem ali. A última que eu mandei foi citando a tese do STJ, né? Que o banco disse que a perícia era de quem requeria, né? Eu peguei, ok, eu não tinha tocado no assunto, mas já que tu tocou, apliquei a tese, mantive o honorário que eu pedi, porque se a gente for puxar assim por vários
honorários que eu vejo de outros estados, aqui em Santa Catarina, os honorários são, se tu pede muito alto, o juiz joga lá embaixo, assim. Eu não vi eles pegarem muito alto. Então, como eu tô começando agora, ainda não tem lá aquele currículo gigante, também falei com a Ju, né? Peguei umas dicas, botei um honorário ali razoável que dava para iniciar e tô mantendo ele, assim. Não, segue, Tô segue. mantendo. O quanto você vê que tá vingando, o lance é quando você perceber que tá baixo, que tá aprovando muito fácil, aí você dá uma subida. É o jeito. A ideia é que quando o currículo tiver aumentado, né? Tiver ali Melhor. grandão. Gabi, tem mais Mas é alguma isso. pergunta? Ah, agora que eu lembro, não, tava com problema Qualquer nisso daí coisa, você mesmo. abre o áudio aí que eu tô deixando vocês livres. Tá bom, Mais obrigada. alguém, pessoal? Perguntinha? Ai, por que nossos honorários? É boa pergunta essa, Fê. Por que nossos honorários demoram tanto para a gente receber? É porque o CPC diz que a gente tem que receber após a entrega do laudo. E o processo, ele tem uma demora dele mesmo. Ele é uma demora normal e sem contar que em algumas vezes, o banco ou a parte, ele tem interesse nessa demora, né? Por exemplo, às vezes a parte não tem valor na hora para pagar os seus honorários. Não estou falando no caso dos bancos, os bancos é sem vergonhice mesmo. Mas às vezes a parte não tem dinheiro naquele momento para pagar seus honorários. Então, o que ela faz? Ela vai enrolando um pouquinho o processo, porque os prazos que não são preclusivos, por exemplo, prazo para indicação de assistente técnico, eles acabam sendo meio que flexibilizados pelo juízo para que a parte não perca ali seu direito de defesa. Então, eles acabam usando essas estratégias para poder mitigar um pouco. E, além disso, às vezes aparece, por exemplo, a parte autora pediu a inversão do ônus da prova, o juiz não deu. E o que isso depende? Quem ficar com o ônus da prova vai ter que pagar a perícia. Então, tem que ficar definido lá no começo quem vai pagar a sua perícia, certo? E aí, a parte não concordando com aquilo agrava, vai para o tribunal. Pode apostar que sua perícia só vai começar daqui uns 7 meses, 8 meses, que é quando aquele processo vai voltar para o tribunal com aquela decisão sobre o ônus da prova. Então, existem muitas especificidades em cada caso concreto, mas o que vocês têm que ter em mente é que o processo judicial, quando todo mundo fala por aí que o processo judicial é lento, é moroso, é real, é lento e é moroso, porque muita gente leva coisas bestas, bobas para a justiça, não é os casos que normalmente a gente atua, e isso acumula tanta carga em cima do judiciário que fica difícil deles andarem com aqueles processos de uma forma razoável. Então, tudo isso atrapalha ali a celeridade processual, o andamento do processo. Mas isso é muito variável também. Vocês vão encontrar casos onde vocês vão ter uma perícia muito demorada para andar e vão ter casos que o juiz, você vai colocar uma petição, dali 3, 4 dias, o juiz já vai estar te respondendo. Então, isso é muito variável no Brasil inteiro, tá bom? Dá uma ajudinha. Como usar o LinkedIn? Deixa eu ver. Depois eu posso mostrar um pouquinho para vocês, mas eu não vou mentir para vocês. Quem atualiza... Deixa eu só ver aqui. Quem atualiza o meu LinkedIn... Eita. Quem atualiza... Desculpa perder o foco aqui, gente. Que o pessoal do tapete está me mandando mensagem e eu fico preocupada achando que alguém não está conseguindo entrar. Quem atualiza questões do meu LinkedIn é a minha irmã, Thaís. Então, ela sabe mexer muito mais com a ferramenta do que eu até. Eu não sei se vocês conseguem reparar, mas, por exemplo, a Fabiana, ela publica lá alguns artigos, algumas coisas, umas matérias que ela cria. E eu só atualizei meu LinkedIn, porque eu uso ele mais para questão de publicidade e deixo ele lá. Eu não uso ele como uma ferramenta mesmo de troca dentro da comunidade.
Mas depois eu posso, sim, eu não sei se é uma dúvida de todo mundo, mas eu faço um videozinho e tudo mais, explicando vocês como que entra no LinkedIn, como que atualiza, como que faz ali as conexões, o basiquinho. E é muito importante estar no LinkedIn, cadastrado pelo menos, tá? Participar ativamente. Eu, pelo menos, não vejo tanta dificuldade assim em ser contratado, em ter clientes, pelo fato de eu não ficar atualizando o LinkedIn a cada semana, mas é bom você estar presente nas redes sociais, é imprescindível. Dri, abre aí seu áudio, sorta essa pergunta. Oi, Tudo bem? Boa tudo noite. bem? E você, tá bem? Estou bem também. Graças a Deus. Deixa eu te Amém. perguntar, eu tenho um processo que a causa está em valor de 15 mil, vamos arredondar. Pedro, Tá. só um instantinho com esse teclado. Meu filho aqui do lado. Os honorários, aí o juiz, primeiro ele coloca a JG. Aí, dois, três peritos não aceitam, declinam. Aí ele me deu a nomeação e pediu para eu colocar os honorários. Esses honorários têm que ser, respeitar ali uma porcentagem do valor da causa, ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver com uma porcentagem do valor da causa, tem a ver muito mais com o seu trabalho, o serviço que você vai prestar. Porém, é importante você entender o valor da causa para você não perder a perícia. Como assim? Se você estabeleceu um honorário fixado ali em 30, 40, 50% do valor da causa, para as partes não faz sentido fazer a perícia. Você consegue me entender? Porque assim, eles estão Aham. brigando para conseguir 15 mil reais. Se você cobrar 5 para eles tirar. Não, 5 ainda, sei lá, se cobrar 7,5 para que eles descubram quem tem razão, pode ser que os dois virem e falem, ah, não sei não, nem se vale a pena lutar por isso. Não, Então, entendi. só vale a pena você analisar o valor da causa nesse sentido. Algumas pessoas Acho que sim, eu posso trabalham com proposta de honorário em cima de percentual de valor da causa. Eu não gosto muito, porque como eu venho da advocacia, eu sei que o valor da causa é muito manipulado. Então, muitas vezes, o advogado ele está pedindo ali dano moral, só que aí ele coloca o dano moral à fixação do juízo. E aí ele coloca o contrato de 15 mil reais, mas ele coloca mais diversos pedidos que ele não consegue mensurar. Com isso, essa ação, para quem entende, sabe que ela vai estar ali girando em torno de mais de 50 mil reais. Mas ali, especificadinho no tribunal, vai estar só o valor da causa. Então, é possível que você seja levada a erro se você tentar usar o valor da causa como parâmetro para você colocar seus honorários. Entendeu, Dri? Eu entendi. E é só porque eu coloquei o valor, não coloquei alto, não, coloquei até baixo. Mas o advogado veio e, né, Questionou? impugnou e colocou lá, sim, Mas se você colocasse 1.400 R$ 2, reais. ele ia falar que dá para você fazer por 1. Isso aí O é normal. advogado, O o advogado ele advogado do está tentando banco, fazer o trabalho dele, que é questionar ali e diminuir o máximo possível o custo do processo para o cliente dele. Então, na maioria das vezes, eles vão questionar. Não, quer ver que agora que eles vão Teve matar o. uma vez que eu coloquei uma proposta, para você ter noção, era 50% a JG, que era o autor que ia pagar, e 50% proposta normal. Como eu, normalmente, nas minhas perícias judiciais aqui em São Bernardo, eu cobro, em Santo André, eu cobro 3 mil fechado, eu falei, tudo bem, cobro 3 mil, vai me pagar a JG, e 1.500 vai ficar para o banco, que é 50%. E aí, Indri, ele veio questionar o valor da minha perícia e falar que o correto seria eu fixar em R$ 1.500. Aí eu respondi a ele falando, então, você só vai ter que me pagar R$ 1.500. O resto é problema lá da JG, você não tem nada a ver com isso. Mas, em linhas gerais, eu questionei, falei que a impugnação dele era genérica, tudo aquela coisa. Mas ele estava brigando para mim, para pagar a mesma coisa que eu estava colocando lá que ele tinha que pagar. Então, eles sempre vão tentar questionar, tá? É o serviço deles, não tem jeito. Mas aí não aí no abaixe caso, o honorário só porque alguém questionou. Abaixa se você realmente vê que você analisou alguma coisa
diferente na proposta, que realmente você não considerou, mas se você fez tudo certinho, calculou suas horas direitinho, mantém ou faz assim, que é uma coisa que eu sempre faço. Mantém o valor, né, proposto, ou solicito ao juízo que fixe um valor que entenda ser correto ao caso. Porque aí eu transfiro para o juiz, eu falo para o juiz, olha, não quero perder quando eu não quero perder a perícia, eu falo, juiz, se você achar que a minha proposta não é razoável, aí você fixa, mas eu não vou aceitar baixar a cabeça só porque ele impugnou, entendeu? Mas aí, no caso, ele colocou lá a manifestação dele hoje. Meu filho, ele botou a manifestação dele hoje. Eu tenho que esperar o juiz falar alguma coisa para eu poder responder, né? Isso, porque o próprio juiz pode já afastar a manifestação dele. Ele pode fazer duas coisas, ou ele te intima para você se manifestar da manifestação do banco, ou ele pode virar e falar, não, a proposta foi feita com parâmetros corretos, a sua impugnação está genérica, eu entendo que o valor que ela propôs é correto e vai ser fixado assim. Então, você sempre tem que esperar a movimentação por parte do juiz para entender o que ele vai fazer, entendeu? Mas é demorar, essa partezinha é chata, porque a gente tem que ficar esperando. Tem mais alguma, Adri? Não? Neide, abra seu áudio, por favor. Tô com saudade de você. Olá, tudo bom? Tudo a gente se falou essa semana, mas foi tão pouquinho. Diga. Sim, foi rapidinho. Oi. Eu queria ver com você o seguinte, já estava falando anteriormente sobre quando você entrega o laudo, normalmente eu entrego o laudo e já peço os honorários, né? Na petição de entrega do laudo. Só que alguns bancos, né? Eles não impugnam o meu laudo. Eles, assim, eles pedem para o juiz, né? Dizendo que não dizem assim, eu concordo com o laudo, mas dizem que a pessoa fez o empréstimo, recebeu dinheiro, aí começa a tentar argumentar. Fala outras coisas, a parte do mundo. Mas assim, ninguém impugna meu laudo. Inclusive, eu já peguei o Schalf umas 3 vezes, ele não impugnou meu laudo, hein? Não impugnou, falou nada. E ele é um desses, né, que ele já tentaram já passaram, né, para outra instância, né? Pagaram taxa, a taxa que tem que pagar, né? Para poder... o juiz já com sentença, dizendo que estava tudo certo, elogiando o laudo, e eles, não concordo que a pessoa receba porque ela pegou empréstimo, mas não falam do meu laudo, nem mencionam. Né? Nesse caso, que meu laudo não foi impugnado, eu tenho como solicitar os meus honorários, porque uma vara... Eu fiz isso, eu liguei para uma vara e falei com ela. Olha, meu laudo não foi impugnado. Ele foi para a segunda instância, ela mudou, pediu, né, recurso, mas, assim, meu laudo ele não questionou, não falou nada. Inclusive, o juiz elogiou o laudo. Meus honorários têm que ser pagos. Se ele vai pedir mais à frente uma outra perícia, é problema dele, mas o meu tá ok. Aí o secretário de juiz falou assim, não, pode deixar que eu vou ver isso. Mas numa outra vara, ela falou assim, não, minha filha, você tem que esperar trânsito julgado, né? Senão você é perita nova. Eu falei, não. Aí ela falou assim, você tem que esperar, porque não é assim que funciona. Tem que esperar. Eu falei, não tem que esperar por quê? Se meu laudo já deu a sentença, meu laudo não foi impugnado, é o banco que está descontente, o réu está descontente e está tentando recorrer. Aí ela falou, não é assim que funciona, tem que esperar. Como é que é certo ou errado? Tá. Primeiro, assim, com exceção dos casos onde os seus honorários foram fixados de forma sucumbencial, que aí você vai ter que esperar o trânsito em julgado e tudo mais, então é bom eu colocar Não, ela nem claramente. sabia, porque ela nem perguntou o número do processo, ela não olhou nada, ela só... Mas com exceção dos casos onde é sucumbencial, e, por exemplo, já me falaram aqui no tapete que em alguns casos trabalhistas, não sei se do Rio ou de Minas, funciona um pouquinho diferente. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, a gente nem apresenta a proposta, nem fala nada a respeito de honorários, faz o laudo para o juiz trabalhista, e aí quando a gente entrega o laudo, a gente apresenta o valor que a gente quer cobrar por aquele laudo, por aquele trabalho que foi feito. E aí o juiz, na sentença, ele fixa os honorários periciais.
Se aquilo for se houver recurso ordinário daquela ação, daquela sentença, a gente tem que ficar aguardando para descobrir ali se vai mudar alguma coisa na condenação, né? Enfim, para poder receber também só no final. Então, com essas duas exceções, honorário sucumbencial e trabalhista, quando exige dessa forma, porque já me falaram que alguns tribunais trabalhistas são diferentes, você sempre vai poder entrar já com seu laudo pedindo a liberação de honorários. Algumas vezes o juiz já deixa determinada a liberação antes mesmo dos esclarecimentos. Em outras vezes, o juiz pede para segurar o levantamento dos honorários pelo perito após os esclarecimentos. Se passou o prazo dos esclarecimentos ou se a parte já se manifestou e não questionou nada do seu laudo, você tem direito sim a pedir para receber, principalmente na Justiça Estadual. E o que eu te aconselho é, nesse caso, onde você foi lá na secretaria e tomou uma dessa, ou você pede para falar com o diretor do cartório, ou você vira e fala, tá bom, sai dali e vai direto para a sala do juiz. Pede para falar com a assistente do juiz e com o juiz. Isso aí, para mim, é escrevente que não sabe nem o trâmite do processo. Porque ela não, principalmente pelo fato de não ter aberto, não ter feito nada, ela não sabe o trâmite do processo, te respondeu porque ela dormiu de calça jeans no dia, Neide. Só isso. Provavelmente. Não tem outra explicação para a pessoa ser tão mal amada assim, não te ajudar. Então, vai para o juiz, que é o jeito mais fácil de resolver. Tá bom, tá legal, obrigada. Elaine, pode abrir seu áudio. Oi, boa noite, Rai. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Raíssa, eu estou fazendo aqui uma petição, que é a JG. E eu não tenho, assim, não tenho costume de receber a JG, graças a Deus, né? Eu sempre pago. Aí eu estou com uma dúvida aqui, porque ele pede para mim apresentar a proposta de honorários, mas embaixo ele colocou assim, advirta-se o perito que o pagamento será feito pelo Estado. E aí eu fiquei assim nessa o que ele quer saber é se você vai cobrar o valor da tabela, se você vai pedir majoração da tabela em até X vezes, até 5 vezes, entendeu? Mas para você pedir majoração, você precisa explicar com base na complexidade do trabalho. Certo. Aí eu estou fazendo aqui a petição, eu já solicitei a majoração. Aqui no estado eles aceitam só 3 vezes. Mas tem aqui um parágrafo que eu quero que tu me ajude aqui na interpretação. Diga. E a parte sucumbente, caso não seja beneficiada da justiça gratuita, arca integralmente com o valor dos honorários periciais. Aí, nesse caso, ele vai arcar com o valor que eu der ou com esse valor que vai ser determinado pela justiça gratuita? Ele está falando assim, ó, como é a JG, o Estado vai bancar. Então, apresenta a sua proposta com base na tabela. Porém, se lá na frente o banco perder, ele vai reembolsar. Então, assim, eu não preciso botar a proposta com o valor que eu cobro normalmente. Não precisa. A não ser que você queira pedir para que o banco lá na frente, a parte sucumbente lá na frente, se não for suficiente, te pague o valor total da perícia. Mas aí você já vai provavelmente ter recebido a JG. Você só vai receber a diferença. O restante vai reembolsar o Estado. Entendi. Entendeu? Então, eu posso colocar essa proposta para que o banco pague o valor da perícia total. A diferença, no caso, ele vai ter que pagar a diferença, né? Pode colocar. Você pode especificar também que esse valor que você está cobrando aí de 3 vezes a tabela é especificamente pelo juízo ter determinado que você fundamente sua proposta com base na JG. Porém, considerando o despacho do próprio juiz, que determinou que a parte sucumbente arque integralmente com os honorários periciais... Não foi essa parte aí, não foi o juiz que colocou. Eu é que estou querendo usar essa parte. Entendi agora. Então, o que o juiz colocou é só que você tem que seguir a tabela. A parte sucumbencial ele não colocou. Não, ele não colocou. Eu que estou querendo colocar.
essa possibilidade do banco me pagar no final. Entendi. Aí você só tem que tomar um cuidado, porque se você pedir honorários sucumbenciais, o que que vai acontecer? Se você entregou o laudo e eles ainda estão lá discutindo as coisas, você só vai, e ele recorrer, você só vai receber depois do trânsito em julgado, que é honorários sucumbenciais que você está pedindo. Então você tem que ponderar, vale a pena pedir honorários sucumbenciais ou a majoração? Então eu tenho que. Porque eu estava pedindo os dois. Entendi o que você está fazendo. Tá. Mas Eu pondera estava bem pedindo aqui, os qualquer dois. coisa, o que que você faz? Pensa direitinho o que é melhor, e aí você me manda essa petição, que eu dou uma olhadinha nela, vejo se está tudo ok aí. Não, eu tenho que entregar hoje, é porque meu computador estava com defeito, aí quando eu abri, que eu olhei aqui que tinha. E eu tenho Eu que não te entregar julgo, hoje. porque essa semana eu fiquei sem computador por bobeira também. Então não te julgo. Não, então eu vou ficar só com a majoração. Pronto. Beleza, Tá, obrigada, Rai. imagina. Oi, Fê, pode abrir o áudio. Boa noite, tudo bem, Rai? Me Boa escuta noite, tudo bem? ótimo, e com você? Bem. A minha pergunta, a dúvida, até eu tinha falado com você há uns meses atrás, é o seguinte: eu tenho um processo aí onde eu estou nomeada, a pessoa contra o cartório em Brasília e contra a JUSEG aqui no estado de Goiás. Só que esse autor, ele tem 3 identidades diferentes, em 3 momentos diferentes. Todas as 3 têm numerações diferentes e estados diferentes. Quando eu for fazer a petição para agendar a coleta de assinaturas, nessa mesma petição eu já posso pedir para a Secretaria de Estado, lá, Segurança Pública, dos locais onde ele tem registro, para poder me mandar a original? Como que Pode. funciona? Original Não, do RG original você não. não vai conseguir receber. Pois é, como que chama esse documento? Quando a gente tira o documento lá, que a gente faz a primeira assinatura da gente, existe um nome específico? Eu não sei se eu estou conseguindo entender você, mas você quer saber se o RG dele, que está nessas secretarias, vai ser enviado para você no original, é isso? Não, é assim. Eu vou ter que pedir, não é que eu vou ter que pedir, eu vou pedir, de todo jeito, esse documento com essas assinaturas, pelo fato dessa diferenciação que ele tem. Ele tem uma assinatura, um RG na Bahia, ele tem 2 assinaturas diferentes aqui em Goiás, 2 registros de RG, todas constam no processo. É isso que eu quero saber. Fê, só deixa eu esclarecer uma coisa que talvez eu esteja pirando por causa disso. Ele tem RG em vários lugares diferentes, vias de RG que ele tirou em momentos diferentes, mas ele tá ali com os mesmos dados, número de RG, número de CPF, tudo a mesma pessoa. Ou ele tem RG com um número num estado, outro número no outro, CPFs diferentes, com pessoas diferentes, mas tudo intitulado para ele. Ele tem um RG de um número na Bahia, onde ele tirou. Aqui em Goiás, ele tem 2 números de RG diferentes, porque lá na Bahia é a primeira, né? E aqui em Goiás foi uma segunda via. Só que na petição lá do advogado, quando ele faz a juntada de documentos, na juntada tem uma compra e venda de um lote, eu não sei por que juntou isso nos autos lá, onde ele apresenta a numeração de RG da Bahia. Nos documentos seguintes, até no documento do cartório, onde diz que a assinatura dele foi alterada lá para abrir uma empresa, já tem um outro número de RG. Lá em Brasília. E aqui em Goiânia, quando ele faz a petição lá com o advogado e tudo e manda para o Tribunal de Justiça, ele já apresenta um outro RG, uma segunda via. São 3 números diferentes. Até foi contestado pela JUSEG também, informando que ele tem números diferentes, mas conseguiu, foi com o processo, já chegou na perícia. É essa a minha dúvida. Tem um trem aí errado. Ele tem 3 RGs de números diferentes. Nesse caso, eu peço para a Secretaria de Segurança Pública da Bahia e daqui do estado de Goiás para mim enviar algum documento para que eu possa analisar e fazer a perícia nesse documento? Tá. Existe esse documento? Primeiro, se você vai fazer coleta com essa pessoa, não?
o juiz já fez o despacho para a Juscegue manifestar, já manifestou, provavelmente já deve estar marcando aqui 15 dias a coleta. Para fazer a petição, né? Na coleta, você vai pedir para ele trazer todos esses documentos que ele protocolou em ocasiões diferentes, junto com ele em vias originais na coleta, porque você precisa examinar os originais. Você está falando o RG da Bahia, a Isso. RG daqui Todos do os estado. RGs que ele apresentou nos processos aí que você falou, em momentos diferentes, né? Na Juscegue. Sim, isso. Então, você vai falar para ele, eu quero esse, eu quero todos eles no mesmo dia da coleta. Lá na petição, né? Isso, que eu fiz e aí ainda na você pode, se você vai examinar esses documentos no original, e aí você vai examinar, ver se eles têm ali os elementos de segurança, você vai ver o que está acontecendo ali, e aí você pode, sim, baseada no número dos documentos, você faz toda a captura de imagens deles para você guardar. Você vai ter que devolver como é RG, né? Ele precisa andar com o RG dele, não sei qual deles ele anda, mas ele precisa andar com ele. E você vai ter que devolver, então faz bastante captura de imagem para você entender esses documentos, se eles levam a luz ultravioleta para você investigar esses RGs mesmo, para ver se nenhum desses documentos é falsificado, porque normalmente o nosso número de registro geral, ele para o país inteiro, então não é normal que ele tenha vários números de RG, porém, né, a gente pode ter acontecido alguma coisa aí no meio desse caminho. E você, a partir daí, você pode sim pegar esses números e aí você pede para esses institutos essas secretarias de segurança para te fornecer. Aí você não precisa pedir o original, porque vai vir da secretaria, vai sair um ofício do juiz determinando um órgão público que não vai mentir para você. Aí você vai pedir para que eles encaminhem para o processo em alta qualidade os arquivos digitais desses documentos de número X, de número Y, e aí você manda para todas as secretarias. Você, com essas imagens que você vai ter, você vai conseguir comparar e ver o que está diferente aí. Se ele realmente fez 3 registros diferentes, se ele alterou, se ele praticou crime de falsificação ideológica, alterando alguma informação ou dado desses RGs em determinadas ocasiões, e aí você vai conseguir investigar esses documentos, entendeu? Entendi. Deixa eu ver se eu entendi, então, a cronologia da coisa. Eu faço uma petição e falo para o juiz, né, a agenda da coleta, e nessa petição eu peço para ele apresentar as vias originais desses números de registros de RGs, e lá no dia da coleta eu faço a coleta dessas imagens lá e tudo, e depois eu faço uma nova petição ao juiz pedindo para ele pedir ofício para todos esses órgãos que emitiram esses documentos para você poder confrontar esses documentos. E esse prazo de uma petição para outra, de uma primeira para essa outra, ter lapso? Não demora? Tem prazo. Você marca a coleta e aí você já vai fazer o primeiro pedido, que é para que ele traga os documentos originais para você examinar. E a partir do momento que a coleta foi feita, que você já entendeu esses documentos, se você vai querer continuar ali no processo investigativo desses documentos, aí você já manda o pedido de expedição de ofício para esses órgãos. Pode ser de imediato, você não precisa esperar para ir andando com a perícia, entendeu? Entendi. E aí você não fica, a única coisa que eu te oriento, não fique presa ao prazo que o juiz te deu no início da perícia para executar isso. Por exemplo, depois da coleta, quando você for colocar lá o ofício, você solicita ao juiz os ofícios e coloca que a perita vai iniciar os trabalhos, que a coleta foi feita, mas houve a necessidade de solicitação de ofícios para tais e tais órgãos, e aí depois no final você coloca requer que o início do prazo para a elaboração do laudo se dê após o retorno dos ofícios solicitados, requeridos. Porque aí você não fica pressionada, tá bom? Porque senão, com certeza, vai demorar muito para chegar. E eu vou pedir para mandar no meu e-mail, né? Você pode pedir para mandar no seu e-mail ou também para anexar no processo. Mas eu prefiro que venha para o e-mail, porque sempre que anexa no processo perde um pouco de qualidade. Tá, aí o que acontece?
O processo também é contra o cartório em Brasília. Ele alega que ele nunca morou e nunca foi lá, e abriram uma empresa no nome dele lá em Brasília. E o cartório de Brasília alega que a funcionária que bateu o carimbo lá, confirmando a assinatura dele, nunca trabalhou lá, nunca existiu. Essa pessoa nunca estava lá, e nunca esteve. E aí, como que eu faço esse cartório para poder... eu peço para ele o quê? O cartório já está declarando que o documento não foi autêntico, que houve uma falsificação. Sim, que essa pessoa, a escrevente do cartório, nunca esteve naquele local. Não é? Foi ela que autorizou, que fez Então, bateu o carimbo. na verdade, o cartório já te deu um indício de que essa pessoa não... É um indício, você ainda precisa investigar mais, obviamente, mas esse cartório já te deu um indício de que essa pessoa não assinou esse contrato social aí. Então, provavelmente, eu creio que esses RGs que foram apresentados, vamos supor, precisa entender bem o processo. Mas eu acho que você precisa entender se foi realmente ele que apresentou. Porque pode ser que nessa coleta ele vire para você e fale assim, ó, eu nunca tive 3 RGs. Eu apresentei em tais momentos para mostrar que fizeram RGs com o meu nome, entendeu? Que é o que eu tô... É o que eu estou desconfiando pelo contexto aí que você está me trazendo. Entendi. Mas é viés de convicção. Não vai pela minha, não, que quem estudou o processo foi tu. Pois é. Com relação ao cartório, eu não devo pedir nada para eles, porque lá tem a assinatura dele, né? Cartões de assinatura. Você pode pedir, só que você não pode interpretar essas assinaturas desse cartório como autênticas. Você precisa examiná-las antes de considerar ela como padrões, peças, paradigmas, tá bom? Uma vez que o próprio cartório diz que até a pessoa que chancelou aquela assinatura não trabalhou lá. Então, pode ser que sejam assinaturas produzidas, falsificadas por outra pessoa, mesmo estando no cartório. Um dia você me falou sobre uma ata que a gente pede no cartório. Ata notarial. Você entra Isso. em contato com o cartório, explica o documento, fala qual é a suspeita sobre o documento, e aí você diz que você gostaria que o cartório emitisse uma ata notarial a respeito dessa informação no documento. O próprio cartório faz uma análise do documento e diz quais são as inconsistências dentro do cartório, entendeu? Essa questão, por exemplo, da escrevente que nunca trabalhou ali, eles vão registrar isso por documento público, assinado pelo tabelião. E esse pedido ao cartório, eu faço uma petição e passo para o juiz? Como é que é feito esse pedido? Então, ata notarial, quando a gente está como um perito judicial, a nossa nomeação daria direito da gente ir até lá, até o cartório, né, pelo CPC e solicitar, mas tem alguns cartórios que não aceitam, que pedem para que a gente peça para o juiz um ofício para eles fornecerem qualquer coisa. Então, o que eu te recomendo para você não perder tempo nem amolar o juiz à toa? Dá uma ligadinha no cartório, explica que você é perita do processo, que tem um documento específico que está sendo questionado, que você está examinando mais, que já teve uma resposta do cartório nesse sentido, e que você quer uma ata notarial a respeito dessa informação no documento. Se eles vão te exigir um ofício, ou se você pode solicitar isso de forma direta, sem problema. Aí eles vão te dar a orientação, qualquer coisa você inclui. Lá naquela sua petição, você já inclui essa solicitação de ofício para o cartório. Ah, sim, eu entendi. Tá bom, obrigada. Imagina. Olá, a Carla está falando que ela tem RG feito no Rio Grande do Sul e no Paraná, e os números são diferentes. No Rio Grande do Sul tem 10 números, 100 dígitos, e no Paraná tem 9 números separados por pontos, sendo o último um número o último um dígito nesse formato. Eles são completamente diferentes, Carla? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá. Ixi, eu tava com aberto aqui, nem tinha percebido. Sim. Tudo é o número completamente diferente. Olha lá. Você falou, daí me chamou a atenção. E assim, eu trabalhei na concessionária de energia, então eu fazia muito cadastro e usava
pegava direto o RG e CPF, né? E Aham. aí eu vi, às vezes a pessoa tinha no cadastro lá de um estado, aí ela Mais voltava de um com um número. de outro estado, e era número completamente diferente. Tanto que o formato do número do RG de São Paulo, ele é menor ainda, ele tem menos, pelo menos os que eu pegava, que eu lembro, assim, Santa Catarina também é outra disposição, assim, sabe? O de São Paulo é exatamente nesse último formato que você passou aqui. Pelo menos o Que meu tem um é. dígito, né? Eu lembro que tem um Mas eu dígito. creio que possa ser também uma questão, Carla, de período, né? Aham, sim. Há alguns anos atrás, isso podia ser Sim, possível. era feito de alguma forma, e aí agora mudou, né? É, E ela vai mudar de novo, né? Porque vai sair essa carteira nova aí que não vai ter o número, é agora vai só o mudar CPF, tudo. né? Uhum. Mas é Ah, isso, então eu só coloquei para não, mas ajuda observação, assim. muito. Sempre que vocês puderem agregar, agreguem, porque eu também, é o que eu falo, eu não sei de tudo, a gente vai se juntando aqui para poder. Uhum. Oi, Isa, eu acho que a Isa perguntou primeiro. Abra seu áudio. Tá me ouvindo? Tô. Eu só peguei o bonde, acho que não sei, acho que era a Fernanda que estava falando do Uhum, cartório. uhum, Eu peguei um caso assim que foi de abertura de empresa e o contrato ele ficava arquivado na junta comercial. Ele ficava em Goiânia, aqui em Goiás, não sei onde está o dela. E uhum, também não podia retirar. E eu fui para analisar assinaturas, mas no fim eu constatei que os selos do cartório estavam alterados. Eles tinham sido retirados, colados e tinham umas emendas. Da assinatura anterior passando para o papel do contrato mesmo. Aí eu só uhum. consegui visualizar com o microscópio. Aí, a partir disso, eu fui para o cartório onde tinha sido reconhecido esse selo. E aí eu cheguei lá, eu falei com o tabelião, e ele me explicou que aquele formato era carimbo ainda. Não existe, nunca existiu, era parecido, mas aquele carimbo em específico tinha sido forjado, que era o carimbo e o selinho, né? Aí o selo ele tinha sido reaproveitado e ele também falou que a assinatura daquela pessoa lá que tinha assinado do cartório, ela não era daquela forma. Uhum. Foi minha primeira perícia, assim, então eu nem sabia que eu podia solicitar isso por escrito do cartório, mas eu consegui registrar todas as alterações no selo, e aí eu escrevi que eu estive no cartório, falei com o fulano no dia tal, hora tal, e ele me informou que esse funcionário não tinha essa assinatura e que eu registrei nas minhas palavras o que o tabelião tinha me falado e coloquei no laudo. Perfeito. Não, perfeito. E assim, o legal é legal vocês saberem que, além disso, vocês podem pedir a ata notarial, que aí ela vem como um anexo ao seu laudo, né? Que ela traz a argumentação não só pelas suas palavras, mas também pelo que você captou, diligenciou. Até porque o perito não precisa se ater só aos exames, ele pode diligenciar, perguntar, fazer tudo o que for necessário para chegar ali à verdade real, né, da perícia. Então, pelo jeito, a Fê falou aqui, com um caso igualzinho ao dela. Fê, você quer fazer mais uma pergunta ou comentário? Ou só não baixou a mão? Não, tá ótimo. Eu sei que essa história vai se prolongar até daqui 15 dias. Aí eu Mas vou depois ter... conta pra gente o final dela, que a gente fica curioso. Pois é, a minha segunda nomeação e a outra foi fácil, foi bancária, foi um laudo mais fácil, uma falsificação por imitação servil. Agora esse aqui eu tô meio assim com medo, porque Mas depois você vai são, sentir saudade. são Quando vem três. muito contrato bancário, a gente fica com saudade dos diferentes. Porque faz a gente raciocinar mais, né? Pensar mais Aham, além. é Mas verdade. não, daqui um dia eu tô te incomodando de novo. Agora, não é Tá incômodo bom. nenhum. Oi, Ney. Obrigada. Imagina. Não, meu, até para acrescentar em termos do que você pode procurar e onde, até naquele caso que eu conversei com você, né, ontem, né, ou hoje, né, foi hoje ou foi ontem, não sei, eu não lembro mais, foi ontem, né, uma amiga que é minha do Rio, que eu não sou advogada, né, você sabe, então uma amiga minha aqui do Rio, ela pesquisou, né, pela essa pessoa e viu que eu tinha visto, né, que ela tinha outros processos, aí falei com ela,
e conseguiu tirar um documento de um processo anterior, ou seja, o documento do banco era de 2017, né? E ela pegou um documento de 2016, que ela assinou uma ata de presença, né? Que eles fizeram uma conciliação em 2016, ela assinou, e eu não tinha ela só tinha um RG de 2010, ela disse que tinha tirado um outro, mas que tinha sumido esse outro RG. Ela conseguiu essa ata de conciliação, Mais onde tinha próxima da data ainda. Então a gente pode também pesquisar outros processos, né? Sim. Que tenham, até pelo... aquele que a gente pesquisa também, processo, como é que é o nome? Agora me pediu o nome. Não é o Diário Oficial, não é o Diário Oficial, mas Fala? Jus Brasil. Por ali você pode jogar o nome da pessoa e pesquisar outros processos, e quem é advogado é mais fácil, consegue entrar no processo e Aí ver é se só tem ter um amigo advogado. e ver se tem algum outro documento, algum outro RG ou uma ata como essa que ela assinou, né? E você consegue ali documentos para que aquilo não fique com tantos anos de diferença, né, para poder jogar no laudo. É só para acrescentar. Eu tenho um caso que não foi nem preciso entrar em processo, mas tem um caso de uma assistência técnica que chegou na minha mão e o advogado falou assim: olha, minha mãe não assinou esse documento, era um contrato de aluguel e a mãe dele, ele era advogado e a mãe dele estava entregando o imóvel dela em fiança. E ele falou assim: ela não assinou esse contrato de locação, eu tenho certeza que ela não assinou, mas a gente precisa entender o que está acontecendo aqui, se a assinatura não é dela, né? E aí eu comecei a investigar, e aí, lendo o contrato de locação, eu percebi que era um aluguel para uma empresa de um outro filho dela. Aí eu peguei e fui correndo para o site da Jusesp, caçar as empresas que esse filho tinha. E eu achei um monte de contrato social, de alteração de contrato social. Eu achei assim, mais de 70 peças paradigmas. Inclusive, em algumas, ele colocava a mãe de sócia minoritária, então eu tinha peças paradigmas dela e dele. E examinei. Nessa assistência, eu não só consegui dizer que não era dela, como chegar à autoria da falsificação. Que era o filho, né? Que estava alugando o imóvel para a velhinha, entregando o único bem da mãe em garantia, e simplesmente não pagou os aluguéis, né? Deixou rolar solto. Então, assim, essa questão de investigar é muito importante para o perito, porque às vezes você... Esse do cartório, né? Aquele caso, não sei se tu lembra, do ano passado, que eu conversei com você, o Marcos, que tinha 7 assinaturas, 7 contratos, até hoje eu não consegui resolver. Por quê? Eu pedi já para a vara. Não, primeiro eu liguei, achei o cartório pelo CPF, tem um site, né, que você joga, você consegue descobrir aonde ele tem assinatura. Eu descobri, liguei para o cartório, pedi para que eles liberassem, aí o cara, vou passar para o presidente. Aí o presidente não autorizou, disse que eu tinha que ter um ofício. Aí eu fiz uma petição para a vara, né, para pedir o tal ofício, só que assim, eu acho que eles não entenderam, se fizeram de burros, não sei o que foi. Aí um empurra para outro, empurra para outro, liguei para lá, falei, expliquei, eu falei, você não precisa fazer nada, é só fazer isso, isso, isso. Mandei um modelo, e acho que foi até você que cedeu esse modelo, mandei o modelo, e eles não fizeram, já está 1 ano e meio se arrastando nisso. Aí agora eu liguei de novo, liguei mais 3 vezes, agora eu liguei por último, expliquei, pelo amor de Deus, esse processo é mais fácil, cadê a celeridade? Aí a menina do cartório falou assim, já tinha falado com a secretária dele, tinha falado com a menina, falei com todo mundo. Aí a menina do cartório falou assim, tá, eu vou fazer. Aí, agora ela liberou para fazer o ofício, né? Para que eu tenha acesso a essas assinaturas do cartório eleitoral. Do cartório eleitoral que eu pedi, né? Porque é uma coisa muito antiga. E está parado. Não foi para a conclusão do juiz, não foi para nada, está parado. É difícil. É difícil andar com as perícias. Às vezes a gente quer andar, mas não consegue. Não consegue. Neide, a Fernanda está pedindo o site para saber onde tem a assinatura. Coloca aí no chat, pessoal. Vou colocar aqui, deixa eu achar aqui, peraí. Tá.
Oi, Pamela, diga. Ei, Rai, tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom. Ótimo. O Rai, sobre o processo lá da Justiça do Trabalho, que eu tinha te pedido lá, as 20 orientações mil para dar o acesso. assinaturas. Diga, mulher, o que que você... Sem comentários. A Lê está até aí na aula também, ela até me deu uma dica, mas visto que são 120 e tantas, dá para todo mundo me dar uma dica, né? Ela me deu uma dica legal sobre, primeiro, eu analisar as assinaturas questionadas e ver se elas foram feitas pelo mesmo punho, né? Para ver ali se elas estão convergindo uma com a outra, para mim tentar reduzir o número de análises ali de repente, né? É uma. Falei, nossa, foi uma boa. Mas que mais? Tem mais alguma dica aí? Então a máquina não para poder analisar a assinatura? O que você tem de Olha, dica aí para me dar é nesse muita caso? assinatura junta. Eu sei que quantos milhões de honorários você Tá todo mundo me falando isso. Eu postei isso. Estava fazendo a petição, postei isso. Tá todo mundo. Nossa, mas deve ter sido uns honorários. A minha vontade era responder, né? É conta igual o para todo honorário mundo que a você nem Jaque fixou falou. ainda, né? Você nem apresentou ainda. É Coitada de mim. para torcer depois para o juiz dar o que você A minha pediu. vontade era responder, igual o honorário que a Jaque estava falando, 100 mil, né? Depois que eu fizer essa, eu vou ficar um ano sem trabalhar, só gastando dinheiro. Mas quem dera. Pamela, Enfim, não sei nem quanto que eu vou receber. eu acho que a melhor Mas, dica é realmente essa que a Anete falou, é individualizar as questionadas e primeiro identificar ali os pontos cruciais dela, características que você percebe que é um padrão assim recorrente. Lógico que eu estou considerando que não seja um punho muito variado, né? Que tem uma variabilidade muito grande. Se acontecer isso, vai ser mais fácil para você. Agora, se ele for muito variável, não tem muito o que fazer. Mas, assim, separa em blocos realmente. Examina primeiro questionada. Tenta absorver lá tudo que você consegue tirar de elementos. Separa por dia, para você nem olhar para as paradigmas no mesmo dia que você estiver olhando as questionadas. E anota tudo que você achar ali que é marcante para você. O que eu costumo muito fazer é abrir o PowerPoint, né, no meu computador, e separar, colocar todas as assinaturas ali, ficar 1, 2 horas ali olhando elas, e eu vou anotando, eu costumo ir anotando o que me chama atenção nas assinaturas. E você vai ter que fazer isso por várias vezes. Então, não vai caber tudo numa tela de PowerPoint, né? Num bloquinho ali, num slide de PowerPoint. Você vai ter que fazer isso por algumas vezes. Encaixou, determinou ali as coisas que sempre se repetem, aí você pega um outro dia e esquece aquela lista que você fez e examina os paradigmas. Porque se for o mesmo punho, os elementos marcantes, eles vão aparecer nas duas. E aí você não fica na baboseira de querer colocar todas as questionadas no seu lado. Você tem 120 para mostrar. Ou você, na hora que você colocar ali o objeto da perícia, você pode discorrer todas as folhas e informar que, diante do enorme número de questionadas, você vai incluir elas todas em anexo. Você não precisa colocar, principalmente na hora do confronto, fazer pelo menos um confronto com cada questionado. Você pode ver o que bate na maioria delas, o que ressalta aos seus olhos na maioria delas, e aí você seleciona algumas questionadas para fazer a ilustração. O que eu te aconselho é não ficar tentando ser tão perfeccionista ao ponto de mostrar todas elas, tá? sim. Porque não vai fazer sentido. Você tem que ter ilustração para mostrar o que você examinou e que saltou aos seus olhos, mas necessariamente você não precisa trazer isso em todas as assinaturas questionadas, tá? Uhum. Acho que em linhas gerais é isso. Simplifique o seu lado, porque senão vai te dar um trabalho enorme. Nossa, E depois, assim, vai com calma, vai dividindo por dias.
Se você vê que você já está bagunçando as ideias, esquece esse laudo num dia, pula para o outro, porque esse número de questionadas é normal que você se confunda, começa a se atrapalhar se você tentar misturar paradigma com questionário. Tá bom? Tem uma coisa também que está me chamando a atenção lá, assim, eu ainda nem olhei muito não, entendeu? Que é para não desesperar. Vai igual o Jack, vai ter que ser mesmo. Vai ter que ser igual o Jack. Mas assim, aí tem uma coisa assim que me chamou atenção, mas eu tenho que tirar esse viés da minha cabeça, por quê? Porque a parte ré, ela levou uma parte, a maioria, né, vários desses documentos para fazer o reconhecimento de firma, levou no cartório para fazer. E aí eu já fiquei toda cismada, porque é numa cidade que tem uma fama bem ruim aqui na região, tá? Porque lá eles tinham a muito Justiça problema. do Trabalho, né? Que empresa que normalmente pega um documento assinado por um funcionário e vai no cartório reconhecer firma? Mas só que reconheceu agora, recente, depois que já tinha entrado com o processo. Entendi. Entendeu? Aí aquilo me chamou um pouco a atenção, aí eu fiquei meio com viés, principalmente por conta dessa cidade, é uma cidade que tem muita fraude em relação a imóvel, contrato de compra e venda. Eu já até tenho um caso que não é meu, né, mas é de uma perita, até que ele já participou aí do grupo, que tem uma situação de lote lá, vai ter que analisar, né, a assinatura de contrato de compra e venda, e lá, assim, tem muita falcatrua nesse sentido, o cartório lá é meio comprado nesse sentido, sabe? E aí é uma construtora, então eu já fiquei meio assim cismada, aí já pedi o ofício para eu poder ter acesso ao cartão de assinatura desse cartório que fez, né, o reconhecimento, também já pedi do outro cartório que ele tem numa cidade vizinha também, que também é mais ou menos a mesma fama, mas vamos ver o que vai aparecer. Mas consegui todos os documentos originais, isso é bom. Vieram todos os originais, vieram uma outra folha que é o carbono, né? É mestre de obras o cara, então imagina o punho, né? Nossa. Mas, enfim, então, sobre esse caso, tá andando, eles deferiram a dilação do prazo, porque botaram lá para mim, que eu te falei, né? Que era para entregar. Né? 19, era para entregar hoje o laudo. Aí foi bom que eles já me explicaram que, quando for o caso, eu posso analisar qual é a data da audiência e já pedi um prazo ali com uma questão de mais ou menos 20 dias antes da audiência. Porque aí eles têm que dar o prazo para eles analisarem o laudo e contestarem antes dessa audiência. E aí essa audiência ainda é setembro. Então, ela falou, não, você consegue aí até mais prazo do que você está pedindo aí, vai dar tempo para a gente conceder. Aí deu tudo certo. Agora, eles são meio afoitos para marcar a audiência de instrução logo. Mas se o perito informa, eles jogam um pouco para frente, não tem problema não. Isso. A Pri até conseguiu que eles cancelassem a audiência, porque ela declinou de um processo lá, que ela falou que fumo, era um monte de assinatura também. Aí ela declinou, aí a mulher ligou para ela da vara e falou, não, pega, a gente te dá prazo, a gente cancela a audiência. Aí ela não teve para onde correr, cancelou a audiência para dar o prazo para ela e marcou lá para frente. Ela falou, nossa, eu estava correndo e não teve jeito. A mulher até me ligou, como é que eu falo não, né? Foi mais ou menos o meu caso, né? Eu fui lá na sexta-feira e me apresentei. Na terça, a nomeação tinha chegado. Como é que eu declino da nomeação de 120 assinaturas? Né? Só rabo de foguete. Mas aí, vamos lá. Outra pergunta. Tem um outro processo que eu fiz a coleta já, e aí, assim, no decorrer entre eu fazer a coleta e já ir começar o laudo ali, eu ainda não tinha, né, a original, porque o próprio banco já tinha informado que não tinha mais o documento, que também não tinha interesse na perícia. Mas me nomearam, continuou ali, era justiça gratuita, eu não pedi nada, já marquei e reforcei lá, né, que o réu já estava dizendo que não tinha o documento e que eu queria a autorização do juiz para poder fazer na cópia, se fosse o caso, né? Se ele autorizasse, mediante eles me enviarem a cópia na melhor qualidade possível.
O juiz também não manifestou nada, eu segui com a coleta e no dia eu fui lá e conversei na assessoria. Não consegui falar com o juiz, mas falei com a assessora. E aí perguntei para ela, falou, olha, eu já fiz a coleta, mas eu não tive o retorno de se eu posso fazer na cópia ou não, mas eu vim perguntar, porque dependendo, tem vara que o juiz que tem que determinar, tem vara que parece que é o perito que olha lá e vê se dá para fazer ou não, então eu preciso entender, eu posso fazer, não posso? Aí ela me perguntou o que implicaria, eu expliquei para ela, aí ela falou, pode fazer. Eu falei, olha, e aí tem outra, porque o réu está falando que não tem interesse. E aí, por isso que eu estou questionando, porque já vi casos em que o juiz condenou já a parte ré, porque não tinha o documento. Ela, não, pode fazer a perícia. E aí, vim embora lá sem o contrato, vou fazer na cópia. Aí, o advogado do autor, a assinatura é falsa, assim, o documento é falso, foi tudo falsificado, mas aí ele foi lá e questionou, falando que não, porque eu peticionei dizendo, né, que como eu tinha tido autorização da assessoria, eu ia seguir na cópia e expliquei lá de novo as coisas que ficariam prejudicadas. E aí ele foi lá, o autor peticionou, falando que não aceitava, que tinha que ser na original, que então que condenasse o réu. Aí o réu peticionou lá também, dizendo, não, eu não tenho contrato, também não tenho interesse em qualquer coisa que tiver aí, eu não tenho interesse nessa perícia. Eu vou continuar fazendo, né? O juiz não falou nada, eu vou fazer, vou entregar meu laudo, eu quero meu dinheiro na gominha, não quero nem saber quem vai me pagar. Nem que eu vou lá eu vou no banco lá, eu vou atrás de qualquer um, vou lá na mesa do juiz, falo, juiz, você que vai tirar do seu bolso, vai me pagar. Vocês mandaram fazer esse trem, agora eu quero meu dinheiro. Bom, o bom de tudo isso é que você não só foi até a assessoria do juiz, conversou com ela, como você deixou tudo isso formalizado nos autos. Sim. Então, eu, no seu lugar, uma vez que você foi orientada pela pessoa que representa o juiz, a dar sequência, entregar o laudo, entrega o laudo. Agora, eu não posso deixar de te ressaltar que eu já vi inúmeros casos de gente que entrega e depois dá um chabu e inclusive, tem juiz que fala, não vai receber. Então, apesar de você estar falando que vai lá no colarinho do juiz pedir para receber... Nem que eu tenho que arrancar na capa dele esse dinheiro. Eu acho que é só assim, conta com o que você tem. Peguei o laudo, fiz o trabalho com esse juiz, certamente ele vai te nomear mais vezes. Mas... já não é o primeiro processo lá, show. Se você receber essa JG, show. Agora, se você não receber, desencanta e segue sua vida, porque não vale a pena. Que amolação o negócio. Vamos ver o que vai dar nesse caso aí também. Tomara que dê tudo certo. Vou entregar, já tem que entregar semana que vem lá, porque lá eles dão um prazo e não quer saber não. Na hora que nomeia, já conta o prazo e não abre mão. Fala assim, você tem que marcar a coleta, fazer suas diligências logo, porque o prazo é esse mesmo e não adianta que querer contar depois que você fez a coleta, não. Tá bom, vamos embora. Tá cheio de mania. Pronto, eu acho que tinha só mais um caso, mas agora já me fugiu da mente o que era ele. Não, se voltar, você fala. Se voltar, eu falo o que é. Oi, Sandra. Só para complementar, sobre o negócio da majoração, que eu tinha falado, que várias pessoas já tinham falado que aqui em Minas ninguém consegue, não dá para conseguir, é difícil demais. Não, ainda não. Mas só para explicar o porquê que é difícil, parece que assim, eu tinha entendido que quando você pedisse a majoração, cabia ao juiz determinar se vai conceder ou não vai. Só que não. Acho que é por isso que juiz nenhum quer pedir, porque o trem vai lá para a corregedoria. E aí eles querem uma justificativa e não aceitam qualquer justificativa, porque aconteceu agora com uma perita em que ela justificou alguma coisa em relação à complexidade, mas também justificou falando sobre deslocamento, custos, né, que ela vai ter com a perícia. E aí eles já deram a martelada logo, o juiz aceitou, porque o advogado intercedeu por ela, porque já tinham passado 4 peritos lá que não aceitaram pela justiça gratuita, mas também não pediram majoração. Aí ela aceitou pedindo a majoração para ver o que dava, e o advogado do autor falou assim, olha, juiz, né, vamos aceitar, tenta ver o que pode ser feito, porque já passaram vários peritos, ninguém quer fazer, ninguém vai fazer por esse valor,
vamos tentar. Aí o juiz aceitou. Só que aí, quando mandou lá para a corregedoria, eles não aceitaram. E aí retornaram dizendo que precisa ter uma explicação plausível para aquele negócio. Caso contrário, não é aprovado. Então, eu entendi que, assim, juiz nenhum está querendo perder tempo com isso. Eles não vão dar. Se fosse por eles, talvez sim, mas como passa por uma outra auditoria, tem um outro órgão para poder analisar, É só acho que é legal, isso. assim, ressaltar para o pessoal que isso aí é em Minas, que tem, em Minas. tem outros estados. Ô, Rai, que só para complementar a fala da Pamela, porque eu estava pesquisando agora justamente sobre isso, para ver o valor dos honorários aqui no meu estado. E eu vi aqui algumas petições aqui feitas por juízes, onde eles justificam diretamente para a corregedoria por que teve a majoração. Tá? Então, isso que a Pamela está falando acontece aqui também. O juiz é que tem que justificar para a corregedoria por que está tendo aquela majoração. Oi, Elaine, você é do Maranhão, né? Ou não, eu estou errada? Isso. Maranhão. Então, Maranhão, Minas segue assim. Aqui em São Paulo, os juízes têm um pouquinho mais de autonomia para poder majorar os honorários e tudo mais. E eles comunicam só a defensoria, porque quem administra ali é a Defensoria Pública do Estado. Porém, aqui em São Paulo, graças ao bom Deus, a maioria tem aplicado, né, o tema já pacificado do STJ, então eles transferem direto para o banco a responsabilidade de arcar com a perícia, e a maioria das nossas perícias é paga mesmo. Então, a gente tem essa vantagem por aqui. Mas é bom saber, Pamela. Obrigada, viu? Pois é, meu filho, o negócio é esse aqui. Ninguém está querendo dar a cara, a tapa. Juiz não tá querendo. Você não está no cantinho do estado aí, que você pode ir para um outro? Vou ter que pular lá para Manaus, né? Lá para Amazonas, porque lá é verdade. pega lá. Verdade, lá a coisa é boa. Ai, só Jesus. Então tá bom, se eu lembrar o outro caso aqui, eu te falo. Beleza. Oi, Osana, boa noite. Oi, boa noite. É que eu estou fazendo laudo quando vocês estão falando aí surgiu um quesito, que é assim, é possível que a assinatura aposta no contrato tenha sido realizada pela autora com punho diverso. Quer saber se ela assinou com a esquerda, mas é aquela coisa que não tem como saber, né? Na verdade, esse é o tipo de quesito que você, vamos dizer assim, o que eu faria, tá? Se eu estivesse pegando esse caso agora. Eu, na hora da coleta, eu faria uma tentativa dela fazer com a outra mão, só para ter ali registrado. Mas só que eu não vi esse quesito e não fiz. Uma vez eu fiz, mas é completamente diferente. Então. Mas, independente disso, uma vez que você já está no ponto aí de confecção do laudo, né, de responder o quesito, qual que é a conclusão desse laudo? Falsificação, todas as análises foram divergentes. Tá. Então, o que eu te orientaria a responder é que, ainda que ela fizesse com outro punho, uma vez que a escrita emana do cérebro, as características e os hábitos gráficos, a gênese gráfica dela, não seria totalmente alterada e você conseguiria constatar, o que não foi o caso. Peraí, repete. Ainda que fizesse com o outro punho, uma vez que a escrita emana do cérebro, a gênese permanece, né? A gênese gráfica permanece mesmo com a utilização do outro punho, o que não ocorreu no caso. Foi? Foi, obrigada. Imagina. Um dia que ela chegar a ser com você, saber tudo. Vou fechar o áudio porque minha filha está na rede, não vai fazer barulho. Peraí. Imagina. Alguém mais tem pergunta? Eu acho que a Fernanda só esqueceu a mãozinha dela levantada. Ninguém mais? Então, vou abrir as perguntas que me mandaram aqui no particular. Gente, a Nahira me perguntou quando o laudo, a conclusão dele é por decalque, como que você apresenta isso no laudo? Eu vou tentar encontrar algum dos meus laudos ou pareceres onde eu concluí pelo decalque, para encaminhar como modelo lá no tapete. Durante o final de semana eu vou dar uma caçada aqui para ver se eu acho um caso específico para mandar para vocês como modelo.
Mas, em linhas gerais, quando você está concluindo pelo decalque, você precisa provar o decalque, ou seja, você precisa ter a matriz pela qual aquele decalque foi feito e tem que fazer a sobreposição para mostrar isso. Não basta você só dizer que foi decalque. Você tem que provar que foi decalque, tá bom? Mas, independente de qualquer coisa, Nahira, eu vou procurar um modelinho para encaminhar para vocês, não vou esquecer. E a Di também não está participando da aula de hoje, e ela me fez 2 perguntas. A primeira é se, com aquele quesito que o banco pede para solicitar 50 assinaturas, sendo 25 com olhos vendados, 25 com os olhos abertos, se ela precisa fazer isso. E a minha resposta é não, Gi, você não precisa fazer isso, porque não existe fundamentação técnica em doutrina nenhuma da grafotécnica, determinando que você precise coletar ali de olhos vendados, tá? Então, e até não faz muito sentido, porque dependendo do objeto questionado, não era esperado que a pessoa fizesse ali a assinatura na peça questionada com os olhos vendados. Então, você fazer essa solicitação para ela durante a coleta só vai fazer com que você tenha padrões não totalmente adequados. Então, você não precisa pedir isso, basta você, na hora de responder esse quesito, falar que não faz nenhum sentido, pelas técnicas da grafoscopia, você se fazer a solicitação. E ela me pergunta também, quando eu agendo a coleta, eu deixo na minha petição de coleta uma informação de que eu estou, naquele mesmo momento, encaminhando o e-mail para os advogados, fazendo o agendamento, né, da coleta. Como ela me questiona como é esse e-mail que eu envio para os advogados e se eu envio no mesmo dia que eu protocolo a petição. Então, eu vou encaminhar o modelo, eu vou pegar um e-mail aqui que eu encaminho para os advogados normalmente, vou encaminhar para vocês terem uma noção, mas ele vai mais ou menos com o mesmo texto da minha petição de agendamento de coleta. Eu gosto de encaminhar esse e-mail, e eu não só encaminho o e-mail, como em seguida eu peticiono no processo para formalizar dentro do processo e anexo os e-mails. Por que que eu faço isso? Porque, às vezes, o advogado bobeia ali no prazo, ou dependendo do prazo que eu quero marcar a coleta, ele já se programa na agenda dele para poder acompanhar, informar o cliente. Então, eu gosto de mandar por e-mail. Mas eu sempre restringo o meu contato com as partes por e-mail e sempre, o e-mail vai sempre com cópia para a outra parte, ou seja, para o advogado da outra parte, e também para a secretaria, ou seja, para o juiz, para a secretaria do juiz que comanda aquele processo. Então, eu sempre dou publicidade para todo mundo da coleta que eu estou fazendo e depois eu formalizo tudo isso no processo. Mas eu vou encaminhar para vocês um modelinho do e-mail que eu encaminho para eles. A Lê está falando para insistirem nesse quesito, apresentar fundamentação científica para que a perita conheça o método. Mas estão olho vendado? Estão doidos? Gente, mais alguma dúvida? Não? Nada? Vocês querem curtir o final de semana, né? Merecido. Então tá bom. Bom, para quem está aqui, eu vou já estou curtindo, ó. Eu não posso nem vir. Eu sei disso. Por isso que eu estou com a câmera fechada, entendeu? Tô vontade de distrair. Filha, você não faz nem ideia? Dá para te dar água na boca. Eu sei que você gosta. Eu ia contar para vocês que eu fiz uma pessoa, eu acho, 2 pessoas, talvez, que estão aqui já sabem, mas eu descobri essa semana que a bebê vai ser uma menina. Larinha chega aí no final do ano fazer companhia à turma de gênios, tá bom? E nós acertamos, porque se você olhar lá na última aula que eu participei, a gente falou que era menino. É verdade, eu também falei que eu queria muito uma menina. Ninguém na minha família acreditava, eu falei, vai ser menina. Vai ser menina. É menina. Ela estava no ultrassom toda sassaricana, assim, as perninhas assim.
Então, ela está toda empolgada já para nascer. Mas está maior do que deveria estar. Quantos meses você está? Então, a semana que vem eu completo 3 meses. Ah, E o médico falou que era para ela estar com uns 4 centímetros, mais ou menos. Ela está com 5. Então, eu estou ficando com pânico. Mas está tudo bem. Tá tudo bem. Vai dar tudo certo. que venha com muita saúde, te Amém. dê, seja Amém. muito Saúde é o que próximo. importa, né, Neide? O Isso aí. resto. O Então, resto tá a bom, gente gente. É ajeita. só compartilhar com vocês minha alegria. Um beijo para vocês. Prometo que Beijo. vou voltar para o tapete Obrigada. assim, ó, tá? Essa semana eu bom. perdi cabo, fonte do computador, fiquei sem computador 2 dias, foi um caos por aqui. Mas eu vou dar um retorno para todo mundo que me mandou mensagem também, tá bom? Fica tranquilo. Quer tirar foto, Pamela? Bora, bora. Vamos. Vamos fazer fotinhos. Deixa eu ver. Ninguém vai aparecer. A Tamires já se escondeu. Ah, voltou. Elaine nem apareceu. Deixa eu ver. Vamos ajeitar os cabelos. Ah, Carla aí, ó. Ô, Sana, para de fazer ao lado e aparece na câmera. Será que eu tô ouvindo? Não tô ouvindo nada. Ale, muito bom. As influencers têm que aparecer. Isso! Boa, todo mundo. Beleza. Deixa eu fechar aqui. 1, 2, 3. E... Peraí. X. Acho que foi. Deixa eu ver. Deixa eu jogar lá. Ah, deu certo. Ficaram lindas. Eu acho que ninguém saiu com o olho fechado. Vou conferir aqui. Teve uma vez que, não sei, eu acho que foi a Paulinha. Ela não falou na hora. E aí foi com o olho fechado. Acho que tá todo mundo de olho aberto. Sim. Então, gente, Se tiver com o olho fechado, é porque está coletando com olhos vendados. não é? Gente, bom final de semana, tá? Obrigada, você também. Bom Beijo. descanso para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.